Vitaminate. Bem-vindos ao Vitaminate, o podcast do Núcleo de Estudantes de Ciências da Nutrição da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Este projeto tem como objetivo divulgar conhecimentos adquiridos ao longo do curso, desmistificação de mitos, consciencialização para os grandes problemas de saúde da sociedade, mas sobretudo a divulgação de que é possível ter uma alimentação e estilo de vida saudáveis durante a universidade, disponibilizando aos nossos queridos ouvintes, a ti que estás aí em casa, conteúdos aplicáveis para o teu dia-a-dia de forma acessível e cativante. Hoje temos o prazer de vos trazer ao nosso podcast a doutora Juliana Moraes, licenciada em Ciências de Nutrição pela Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, mestre em Investigação Biomédica pela Nova Medical School e doutoranda em Metabolismo, Clínica e Experimentação na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Eu sou a Vani Trivedi, aluna do primeiro ano de Ciências da Nutrição. Eu sou a Joana Moreira, aluna do terceiro ano de Ciências da Nutrição. Antes de mais, obrigada por ter aceito o nosso convite. Hoje vamos falar sobre microbiota e acho que não há melhor convidada para falar sobre este tema do que a Juliana. Foi essa a sensação que eu fiquei nas jornadas. Olá, boa tarde. Agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com vocês e poder partilhar este conhecimento que eu gosto muito. E de facto, o microbiota intestinal é um mundo incrível e eu gosto muito, portanto, eu faço a área de investigação científica nesta questão do microbiota intestinal desde o meu estágio curricular, portanto, tenho um carinho muito grande por isso e fico muito feliz por estar aqui. Obrigada. Obrigada a nós. Primeiro, se calhar, vamos começar por entender, afinal, o que é a microbiota e se esta é uma área ainda muito embrionária ou se já sabemos muito, mas também ainda há muito por descobrir. Há muito por descobrir. Isso é a resposta final definitiva. Agora, já cada vez mais vamos também conhecendo mais sobre estes micro-organismos que habitam o nosso intestino, que é basicamente isto, a definição daquilo que é o microbiota intestinal. Mas mais do que o microbiota intestinal, existe todo um conjunto de micro-organismos em todas as superfícies do nosso corpo. Portanto, no intestino é de facto onde estão a maior parte destes micro-organismos, mas temos também, por exemplo, um microbiota oral, ou seja, na nossa cavidade oral, no nosso nariz, na nossa pele, em todas as mucosas, depois nas mulheres, o microbiota vaginal, que sabemos que tem uma importância muito grande naquilo que é a sua saúde feminina e o bebê, por exemplo, numa altura de parto, e também o próprio homem com o seu microbiota específico. Portanto, isto acompanha-nos ao longo da vida e sabemos hoje que está intimamente relacionado com a saúde e com a doença. Juliana, qual é que é a diferença entre microbioma e microbiota? Sim, estes dois conceitos são muito usados e às vezes de forma indiscriminada. Na verdade, querem dizer sempre a mesma coisa, que é o conjunto de micro-organismos que habitam então o corpo humano e depois referimos-nos aos diferentes locais, consoante a localização destas comunidades. Mas se formos assim mais ao pormenor, o microbioma é o conjunto dos genes que constituem estas comunidades de micro-organismos e o microbiota é então o conjunto destes micro-organismos em si. Estes micro-organismos podem ser bactérias, que são os mais conhecidos, mas podem ser também fungos, vírus, portanto outros pequenos seres, outros pequenos micro-organismos que habitam o nosso intestino. Mas hoje em dia esta pesquisa que existe é quase mais à volta das bactérias, mas também temos falado muito dos fungos e dos vírus e agora também com o Covid, perceber que é um vírus, não é? E perceber como é que isto também influencia a saúde humana. Portanto, é um conjunto de micro-organismos que podem ser vários. Até se diz muitas vezes que o microbiota é como se fosse a nossa impressão digital, ou seja, cada um tem a sua, a minha não é igual à de mais ninguém. Mas, enquanto que a nossa impressão digital é a mesma para o resto da nossa vida, o nosso microbiota vai-se alterando e acredito que seja por diversos fatores que estamos expostos a novos micro-organismos. E eu gostava que nos explicasse quais são os fatores, tanto os modificáveis como não modificáveis, que podem afetar o nosso microbiota e se há algum que tenha mais impacto que o outro. Ok, isso é uma ótima questão, porque a verdade é que essa analogia foi muito correta. Nós temos a nossa impressão digital, que à partida é esta e não modifica, não é? E é uma forma de identificação do indivíduo. O microbiota intestinal pode modificar ao longo da vida e a verdade é que sabemos que só com uma mudança da alimentação
que é o fator mais determinante e com mais impacto, podemos mudar totalmente o nosso microbiota em cerca de 3 dias. Portanto, já se entende esta relação. Portanto, a alimentação já é um dos fatores modificáveis que podemos usar a nosso favor, se quisermos um microbiota mais saudável. Mas depois temos também outros fatores que influenciam, por exemplo, a exposição a poluentes. Viver numa cidade ou num campo é diferente para o nosso microbiota, mas se voltarmos mais ao início da vida, temos aqui uma janela de oportunidade incrível, que é a gravidez e os primeiros tempos de vida, porque temos ali a primeira colonização em massa destes micro-organismos no nosso intestino e sabemos que são os fatores maternos e aqueles da alimentação ali nos primeiros tempos de vida. Sabe-se que a via de parto, ou seja, nascer por parto cesariana ou por parto vaginal, que tem um impacto neste microbiota, porque, reparem, um parto vaginal há bocadinho eu falei de microbiota vaginal, porque existe a passagem do feto pelo canal vaginal. Portanto, existe uma colonização importante, nomeadamente em lactobacilos, que é a comunidade que habita mais o microbiota vaginal. Mas depois temos a cesariana que já não passa por este canal, então a colonização vai ser diferente só por isto. O que é que se entende? Que, apesar das microbiotas destes bebês recém-nascidos ser diferente no primeiro mês, as diferenças começam a não ser muito semelhantes, principalmente se receberem o leite materno. E o leite materno é espetacular e é mesmo um grande alimento e um grande fator que interfere muito com a maturidade intestinal e com isso também o desenvolvimento do microbiota intestinal. Isto assim nos primeiros tempos de vida. Depois temos outras ações, portanto, ter irmãos mais velhos ou mais novos, portanto, ter irmãos, animais de estimação, tudo isto são fatores que influenciam bastante aquilo que é a composição do microbiota intestinal e, mais uma vez, tem impacto na vida do adulto. Sabemos que, por exemplo, 2 gêmeos que nascem no mesmo útero, crescem e desenvolvem-se no mesmo útero e nascem da mesma mãe, se tiverem depois caminhos de vida diferentes e estiverem expostos a situações diferentes, vão ter um microbiota distinto e vieram do mesmo sítio, mas de facto são estes fatores modificáveis que vão ter mais impacto no microbiota. Mas isto pode ser uma boa notícia, porque podemos favorecer da melhor maneira, ou má notícia, porque quando estamos expostos a determinantes menos salubres, portanto menos saudáveis, vamos ter consequências na nossa saúde. Isso também é como na alimentação. Sem dúvida, sim. E sabemos que a alimentação mais rica em fibras, por exemplo, temos aqui um desenvolvimento do microbiota mais saudável do que, por exemplo, uma alimentação rica em açúcares e gorduras saturadas, que são todos os alimentos processados praticamente que existem ao nosso redor e muito presente nos universitários. E quais é que são os alimentos que colaboram para o bom funcionamento do nosso microbiota? Boa, isso mesmo. Portanto, é um bocadinho continuando aquilo que eu estava a dizer. Então, estes alimentos com mais fibra, e temos os vegetais, as frutas, os cereais integrais, vão ser um substrato para as bactérias crescerem. Porquê? Porque eles não são digeridos pelas enzimas humanas, ou seja, nós temos no nosso corpo enzimas que fazem a digestão de alimentos, mas elas não se vão ocupar destas fibras. E são as bactérias que trabalham sobre estas fibras e vão fazer que, se eles têm alimento, estas bactérias vão crescer. Mas se não houver este tipo de alimentos, estas bactérias benéficas não crescem e vão crescer as que se alimentam à custa dos açúcares, das gorduras. Isso é uma comunidade menos positiva. E entramos aqui num campo que é a disbiose. Portanto, nós temos o nosso microbiota saudável. Quando deixa de estar tão saudável, temos então a disbiose intestinal. Portanto, é um desequilíbrio que sabemos está a influenciar, portanto, inflamação, por exemplo, e isso impacta a saúde. Existe disbiose de várias maneiras. Nós podemos ter, por exemplo, se nós pensarmos nas bactérias como uma comunidade de bactérias boas e outras más, podemos ter um acréscimo das bactérias más e um decréscimo das bactérias boas. Isto é um tipo de disbiose, mas podemos ter, por exemplo, só um decréscimo das boas e não temos quase nada de espetacular, e pode haver mesmo uma limpeza da diversidade. Portanto, acaba por ser um microbiota muito simples, que não nos vai trazer benefício, e nós temos que viver com estas bactérias de forma simbiótica, ou seja, em harmonia, porque nós temos que lhes dar os alimentos e elas têm que produzir os seus metabolitos para a nossa saúde ser espetacular. Em princípio é esse o objetivo final.
E sobre, por exemplo, os simbióticos, probióticos, prebióticos, que estamos sempre a ouvir falar, qual a diferença entre eles e o seu papel, e se o uso destes demonstra mesmo que conseguimos alterar a nossa microbiota? Como é que isto funciona? Pronto, a alimentação acaba por ser um fator determinante e modelador do microbiota intestinal, porque, lá está, dando substratos diferentes, vão crescer bactérias diferentes. É como alimentar um animal de estimação, mas que habita o nosso intestino. É um bocadinho assim. Podemos modelar através destes outros micro-organismos, outras técnicas, nomeadamente os probióticos. Portanto, ao contrário de antibióticos, se pensarmos no conceito, é antivida, portanto, sabemos que os antibióticos são um tratamento, um fármaco que matam bactérias que nos estão a causar mal, portanto, uma infecção, por exemplo. Os probióticos são pró-vida, quer dizer que são bactérias vivas que nós consumimos e elas vão colonizar o nosso intestino e crescer. E estas têm que ser, nem tudo é probiótico. Para ser probiótico tem que ser um suplemento, um conjunto de bactérias que se sabe exatamente quais são os benefícios, portanto tem que estar descrito. Há, portanto, agências que vêm e avaliam de facto se os benefícios são reais e a quantidade destas bactérias, porque uma coisa é tomar, por exemplo, uma cápsula com umas bactériazinhas ou uma cápsula com muita mais diversidade e com mais conteúdo em bactérias. Mas os probióticos podem estar em alimentos também, como os iogurtes, por exemplo. Os iogurtes são fonte probiótica, quer dizer que têm bactérias neles que vão permitir a fermentação do leite e daí transformação noutro produto, que é o iogurte, e depois também, então, a sua ingestão que vai ajudar a colonizar. Só que o mais chega em relação ao iogurte é que se for um iogurte super açucarado, vamos perder os benefícios dos probióticos. Portanto, a definição de probiótico, micro-organismos vivos. Passamos então para a definição dos prebióticos, em que não são micro-organismos vivos, mas sim alimento para estas bactérias. Eu já falei aqui, por exemplo, das fibras. Alimentos com fibra vão ser o substrato destas bactérias que vão, portanto, proliferar. Portanto, prebióticos, mais uma vez, podem ser alimentos ou suplementos que têm uma base, são um substrato para o crescimento destas bactérias. Simbiótico é ambos, portanto é a definição de ambos, é quando nós conseguimos num alimento ou num suplemento juntar as duas características. Por exemplo, temos um alimento que tem bactérias vivas, mas também tem um teor de fibra e por isso temos aqui um simbiótico, é quase como dar o micro-organismo benéfico e o seu alimento. Agora, se isto funciona, é aqui se calhar uma pergunta importante de colocar. Os estudos são muito difíceis nesta área, porque lá está, existem milhões de bactérias, que podem ser, enquanto que um grupo de investigadores pode avaliar o efeito de X bactérias, outro pode avaliar o efeito de outras bactérias em conjunto, em separado, em quantidades diferentes. Então, nós nunca saberemos os efeitos. Portanto, é como se não fossem estudos comparáveis. Então, é muito difícil tirar ilações, portanto, conclusões sobre os benefícios destes agentes modeladores de microbiota intestinal. Mas aquilo que se vai fazendo, portanto, estudos de meta-análise que juntam bastantes dados e percebem se de facto há impacto ou não, alguns mostram que há impactos benéficos, outros menos benéficos. Hoje nas jornadas mostrei os efeitos dos probióticos na grávida e se tem efeito depois também na criança. Percebemos que há duas grandes revisões com meta-análises, uma de 2021 da Cochrane e outra de 2019, que têm resultados contraditórios e supostamente também são dois estudos grandes. Portanto, a priori pode ser benéfico, mas nunca sabemos se vai resultar, ou em princípio não há de resultar em toda a gente. Isto se pensarmos, estamos a tomar bactérias, vamos pensar, pronto, estas bactérias vão agora colonizar o nosso intestino e vão produzir coisas boas e vou ficar melhor, seja de que sintoma for. Isto porque há probióticos para quase todas as patologias. Acaba por ser um bocadinho marketing, mas existe esta associação probiótico para qualquer coisa. Mas se nós continuarmos a alimentar-nos mal, nós não vamos dar o substrato. Portanto, este probiótico pode entrar e sair pelas fezes da mesma maneira, portanto, com uma facilidade muito grande e não aderir à mucosa intestinal, que é isso que nós queremos. Nós queremos tomar o probiótico e que elas fiquem e que cresçam e que se proliferem. Há muitas pessoas que até dizem, tomei agora um antibiótico, vou tomar um probiótico para recolonizar. Isto é mesmo assim? Não, mais uma vez, se não faltar
perdão, se faltar o substrato, não vai resultar, portanto, mas isso ainda é assim um mundo cinzento, e mais importante do que tomar o probiótico a seguir é o estilo de vida. Nós temos sempre que apostar num estilo de vida e nunca pensar em soluções milagrosas que não existem, porque se existissem situações milagrosas não estávamos a viver numa época em que a principal causa de morte são doenças cardiometabólicas, em que a obesidade é cerca de a obesidade de excesso de peso 56% na população portuguesa, portanto, é mudança de estilo de vida. O sono também é um fator modificável do microbiota intestinal, atividade física, alimentação. Se estes 3 pilares forem cumpridos, em princípio, um probiótico, ou se não forem cumpridos e tomarmos um probiótico, não é isso que vai portanto, levar ao resultado. Eu só queria fazer aqui mais uma questão antes de passar para a próxima. Falou de iogurtes. Hoje em dia vemos muitas marcas que no iogurte diz rica em probióticos. Isto é uma questão de marketing? Pronto, isso pode ser, assim, todas as alegações que estão nos rótulos, sejam alegações de saúde, por exemplo, baixa colesterol, ou faz bem a isto, ou alegações nutricionais, por exemplo, baixo teor em açúcar, isto estão reguladas, portanto tem que ter essa... eles para estarem no rótulo têm que cumprir leis e têm que ser aceitos ou não por entidades que fazem essa avaliação. Os iogurtes são probióticos. E por isso podem dizer essa parte, porque têm as 2 bactérias específicas na quantidade certa para ser um probiótico com efeitos benéficos. Mas depois temos outros iogurtes que já não se podem chamar iogurtes, são leites fermentados, porque lá está, o iogurte só é feito por 2 bactérias específicas. Se tivermos, imaginem, vou falar aqui deste Actimel, que toda a gente conhece, não tenho nada a ver com a marca, é só um exemplo. Nós temos uma bactéria que é o L-casei, portanto está sempre associado. Isto, na verdade, já não é um iogurte, sai da definição legal de iogurte, porque existem outras estirpes, para além daquelas 2 específicas que têm mesmo que existir, que fazem com que seja um leite fermentado, assim como o kefir, e agora há uma linha nova da Activia, acho eu, portanto, funciona, mas é como eu disse há bocadinho, se forem probióticos, iogurtes ou leites fermentados com muito açúcar, perdemos o efeito, porque na verdade eles estão lá, mas pronto, estamos a acrescentar muito açúcar à nossa alimentação, é um bocadinho assim. Então, para acabar o nosso podcast, vamos passar para as curiosidades e para os mitos. Fala-se muito da microbiota intestinal. E a nossa curiosidade é, quando é que começa a desenvolver a microbiota intestinal? Boa pergunta. Eu não tenho resposta para isso. Nós sabemos que, portanto, existe uma discussão muito, muito grande hoje em dia nesta comunidade científica que discute o início do microbiota intestinal, porque há uns defensores, uns cientistas que acreditam que o feto, portanto, o ser humano ainda dentro da barriga da mãe, que já recebe bactérias vindas da mãe. Há outros que dizem que nem pensar, o feto é um ser estéril, sendo que a maior colonização acontece na hora do parto, portanto no momento em que há a ruptura das membranas, e aí não é uma contaminação, mas uma colonização. Portanto, não se sabe ao certo. Hoje em dia, entre este ano, foi publicado um artigo sobre isso da Universidade de Cork, na Irlanda, que é também aqui uma grande universidade que faz muitos estudos na área de microbiota intestinal, e eles disseram não é possível. Não há bactérias no feto, portanto é um ser estéril. Mas a verdade é que os estudos estão sempre a ser discordantes entre eles. Agora, ainda que não saibamos exatamente quando, sabemos que os primeiros tempos são essenciais e que a mãe tem um papel fundamental nesta primeira programação do microbiota intestinal, porque aquilo que come vai afetar o seu microbiota, o da mãe, não é? Que vai produzir metabolitos, ou seja, pequenas moléculas que vão chegar ao bebê. Portanto, vamos assumir que é no parto, porque isso temos a certeza absoluta que acontece, e depois é um exponencial de crescimento de bactérias até aos 2, 3 anos, porque aí nós começamos o bebê com o leite materno, depois quando começa a introduzir os sólidos, os alimentos, aí começa a outra fase da colonização microbiana. Portanto, é logo desde cedo, e logo desde cedo temos que promover as melhores bactérias para os bebés. E por fim, nós trouxemos também um mito que gostávamos que desmistificasse, que é, se a toma de suplementos, portanto simbióticos, prebióticos, probióticos, faz mal, será que todos deveríamos tomar? E se já há algum estudo
que comprove que tem algum efeito o uso prolongado dos mesmos? Mais uma vez, nada vai funcionar se a base do estilo de vida for saudável. Esta é aqui uma premissa. Agora, podem ajudar em alguns casos, parece que sim, mas cada caso é um caso e ainda não há muita evidência. Primeiro, a abordagem deve ser sempre modificar a alimentação, o estilo de vida, e nós, neste caso eu, nutricionista, vocês também, futuros nutricionistas, podemos fazer esta promoção e se calhar, dependendo do caso, fazer promoção de um probiótico ou um simbiótico. Mas pré-bióticos, claro que sim, mas estamos a falar de alimentos reais. Sopa, comer sopa de manhã não, mas ao almoço e ao jantar, portanto, com frequência, a fruta, cereais integrais, portanto, isto já é o nosso pré-biótico de todos os dias. E depois probióticos pode ser mesmo os iogurtes simples, portanto, temos que simplificar a alimentação, não há milagres, é mesmo ser feliz e comer bem, descansar. Acaba por ser assim o truque principal para um microbiota saudável e depois isso influencia muito também aquilo que é o nosso estado de humor, a nossa alegria, a nossa tristeza. Sabemos que há uma conexão forte entre o intestino e o cérebro, mas isso daria todo um outro podcast. Mas, portanto, as minhas primeiras recomendações seriam essas mesmo. Mas ainda não há mesmo nenhum estudo para quem tome probióticos. Prolongado é o quê? O uso prolongado, como a Joana referiu há bocadinho. Prolongado quanto tempo? Existe tipo 3 meses, 4 meses, não tenho conhecimento de muito mais do que isso. Lá está, há alguns estudos que mostram benefícios, há outros que dizem que não muda nada, portanto ainda estamos numa fase cinzenta. Mas mal, em princípio, que eu tenha lido, não faz. Esta é a verdade. Portanto, nunca há consequências muito negativas. Quer dizer, pode haver. Imaginem que existe uma patologia intestinal em que existe um crescimento excessivo de bactérias no intestino delgado e toma-se probióticos. E no intestino delgado não é... Existem micro-organismos, mas não é uma grande zona onde devam estar, é mais no intestino grosso. E se tomarmos probióticos nessa condição, sabemos que pode haver pioria muito grande da sintomatologia. Portanto, se for alguém com patologia intestinal, sempre médico, sempre consultar um nutricionista e nunca fazer nada, e mesmo que não tenha patologia, nunca fazer nada só porque sim. Primeiro tem que arranjar portanto, motivações e apoio profissional para essa decisão. Terminamos assim mais um episódio do nosso podcast. Agradecemos imenso à doutora Juliana Moraes pela sua participação e pela sua disponibilidade. E aos nossos ouvintes, fiquem atentos às próximas publicações das nossas redes sociais para mais informações sobre os nossos podcasts. Vitamina.